bom dia. Eu percebo que depois de um momento especial destes, seja difícil nós queremos falar porque nós só queríamos continuar a escutar. Depois de uma história para as crianças que demonstra que mesmo aquela pessoa mais desqualificada da sociedade, mais no extremo da civilização, pode dar um contributo para um servo de Deus, depois de perceber através do hino como o Senhor só quer ser o nosso Deus, é a altura de nós podermos perceber um pouquinho daquilo que nós temos para fazer relativamente ao nosso Deus. E o mote, ou o tema, que eu decidi colocar para nós fazermos a reflexão hoje, nós encontramos em Deuteronômio 16:16, e é a última parte deste versículo que eu quero que nós fiquemos com ele em mente, e é à volta desta última parte que nós vamos trabalhar. Diz-nos então aqui, Deuteronômio 16:16, diz: 3 vezes no ano todo o varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, e esta é a parte que nós temos que colocar na nossa mente, porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. E este é o aspecto que eu queria que nós fizéssemos a reflexão para esta manhã. E alguns de vocês, tendo em consideração o trimensário que acabámos de estudar hoje, mas vais falar outra vez de ofertas? Vens falar outra vez de mordomia? Não, eu venho falar de tudo o resto. São as ofertas, sim, mas o que a Bíblia aqui está a falar é de ti. Quando apareces perante Deus, aparece tu todo completo. Disponibiliza-te tu todo completo. Oferece-te a ti mesmo. Não é, ok, a base, e nós estudámos ao longo do trimestre passado, que o mínimo daquilo que Deus pede numa relação de confiança com Ele é que seja ofertado o dízimo e a partir daí depois sejam contabilizadas as ofertas. Isso é o mínimo dos mínimos. Já não é isso que está em causa. Mas é depois então, quando tu vens à igreja, como diz aqui, no local que Deus te designar, que o teu Senhor te designar, não venhas vazio. E é este não vazio que nós queremos agora fazer um pouquinho de reflexão e que nós possamos pensar acerca do que é que Deus nos quer dizer. O Rui falou-nos acerca daqui de uma história desta mulher que foi ter ou melhor, que o profeta foi ter com ela para que o alojasse e lhe desse guarida e o alimentasse durante o tempo de seca. Mas conhecemos outra mulher que vai ter com o profeta de Deus e diz-lhe: olha, o meu marido faleceu, eu tenho dívidas, se eu não conseguir pagar aos credores, virão e os meus 2 filhos vão como escravos. E ela espera que o profeta lhe desse uma solução. E qual foi a pergunta que este profeta lhe faz agora? Que pergunta desconcertante às vezes o profeta, ou quando Deus tem quando nós lhe colocamos um problema e estamos à espera de uma solução. O profeta vira-se para esta mulher e disse-lhe: o que tens em casa? E eu posso imaginar aquela mulher aflita com o perigo de perder os seus filhos como escravos, de perder a sua casa, ela própria ser escrava, e dizer: bola, se eu tivesse alguma coisa de jeito em casa, eu não vinha ter contigo. Eu tinha resolvido o meu problema. Eu não precisava de ti. Mas é essa a pergunta que Deus te faz muitas vezes. Quando nós estamos em dificuldades, quando nós vamos a Deus, a primeira coisa que Deus nos pergunta é: e tu, o que tens para me oferecer? Sabem que há muito que
eu aprendi na minha prática profissional, a enfermagem, para os poucos que podem ainda não saber, que a enfermagem é isso mesmo. Só funciona a partir do momento em que o próprio ou a família não consegue suprir as necessidades. Quer seja em português, quer seja no inglês, to nurse, é fazer aquilo que o próprio ou a família próxima da criança não consegue fazer por si mesmo. Então, eu consigo ir até aqui. Daqui para a frente eu não consigo mais. E então é aí que Deus começa a funcionar nas nossas vidas. Mas o caminho que eu consigo fazer, Deus não faz por mim. Aquilo que eu posso fazer, Deus jamais o fará. E é esse o aspecto que nós temos que ter em consideração. E é nesta espetacularidade que nós temos que ter em consideração. Foi ligeiramente abordado na lição também, e por isso não vamos ler, mas quem quiser ir folheando enquanto falamos, em Mateus 25, dos versículos 14 a 30, a parábola dos talentos, em que o Senhor, quando vai sair da localidade, confia uma certa quantidade de talentos a uma pessoa, depois a alguns a outra, e depois ainda a uma terceira pessoa só um único talento, e ausenta-se. E quando regressa, vem perceber o que é que aconteceu com os talentos que ali foram deixados. E aquilo que ele percebe é que 2 deles fizeram bom uso dos talentos e conseguiram com isso duplicar. Mas houve outro que com tanto receio que aquele talento se extraviasse. Vocês sabem o que significa um talento em condições económicas? Talento era equivalente a 1 ano de trabalho. Ok? É uma quantia importante. Imaginem que, para aqueles que trabalham, 1 ano do vosso trabalho era a quantidade de dinheiro que aquele senhor tinha confiado. Era muito dinheiro. Era muito trabalho. Era muito calo nas mãos. Então não se podia perder. E então ele, muito cuidadosamente, esconde num sítio protegido para ir buscar quando o seu senhor regressa. Mas nós conhecemos a história e aquele senhor vai dizer, então se tu sabes que eu sou uma pessoa ambiciosa, vou buscar onde não semeei, etc, etc, então tu sabes que esse talento aí parado desvalorizou. Perdeu qualidade. Se eram moedas, ganhou ferrugem, oxidou. Perdeu peso. Não é isso que estamos aqui a trabalhar. É claro que quando se fala acerca de talentos, pode ser sim, e o Espírito de Profecia diz-nos que quando nós pensamos só nas nossas capacidades intelectuais ou de ajuda ao próximo, estamos a perder a outro nível, porque o Espírito de Profecia diz-nos mesmo que é também os nossos bens monetários que nós investimos em bem dos outros. Ou na obra da Igreja. Sim, isso está lá. Mas agora voltamos aqui a Deuteronômio. Novamente, e aqui são referidas 3 festas. E nessas 3 festas, as pessoas deveriam vir ao local que Deus designasse e não viessem de mãos vazias. E aquilo que eu queria que nós pudéssemos refletir é a significância dessas 3 festas para a história de então, para a história de agora e na vertente espiritual. E então a primeira festa que nós encontramos é a festa dos pães ázimos. Também tido, e se nós formos ler no versículo 3 deste mesmo capítulo, diz-nos lá, nela, na festa dos pães ázimos, não comerás levedado, pão levedado. 7 dias nelas comerás pães ázimos, vírgula, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Então, esta primeira festa dura exatamente os 7 dias a seguir ao dia de Páscoa. Ao dia que daqui a pouco nós estaremos a celebrar, no início de abril, em que a primeira festividade era o cordeiro que era oferecido tinha que ser
inteiramente consumido durante aquela noite. Pela manhã não deveria restar nada. Que significava a libertação do povo do Egito no passado e apontava futuramente para a morte que Jesus iria sofrer em nosso favor. E todo o israelita deveria, durante 7 dias, comer o pão da aflição, que eram os pães ázimos, e muitas das vezes eles eram amassados com as ditas ervas amargas para que não fosse agradável. E só no final daquilo, então, comeriam um pão mais agradável. Para recordar, não só que foram escravos na terra do Egito e foram libertados, tiveram dificuldades em entrar na terra prometida, mas o Senhor ajudou. E nós hoje temos as nossas dificuldades e as nossas lutas. Passamos por aflições. Comemos pão duro e ervas amargas. Mas o Senhor promete libertar-nos. E então, aquilo que era chamada a atenção era que deveria ser uma festa de gratidão por aquilo que Jesus já tinha feito e que está a fazer neste momento no céu por cada um de nós para nos libertar. E eu queria chamar-vos a atenção porque quando nós olhamos com atenção, nós podemos atribuir cada uma destas 3 festas a uma das pessoas da divindade. Esta, a festa da Páscoa e dos pães ázimos, nós podemos atribuí-la inteiramente a Jesus e a gratidão do sacrifício que Ele fez para nos libertar. E enquanto estamos aqui, em cada uma delas, nós podemos ir aos Salmos. E aqui eu peço-vos, não desmarquem aqui o sítio onde estamos, em Deuteronômio, mas vamos a Salmos. E ao Salmo capítulo 28, para ler os primeiros versículos. E este é o Salmo que diz no título Súplica e Ações de Graças. Então, no primeiro e segundo versículo diz-nos: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Agora no versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. E aqui era onde eu queria começar. Quando eu digo que nós não devemos vir à igreja vazios, também não devemos vir à igreja vazios de louvor, de gratidão. Às vezes nós, pela tradição da Idade Média e da força da tradição religiosa em que nós devemos ter cabisbaixos e não nos devemos pronunciar, e quando as pessoas iam à igreja só o clero é que cantava porque o plebeu não estava autorizado sequer a utilizar a sua voz na igreja, entendemos que o semblante do cristão é aquele semblante fechado, sempre com pena de nós próprios, lançado no seu umbigo, com as suas dificuldades e os seus problemas. Mas já desde o antigo Israel, já desde os escritos dos Salmos, diz: eu louvarei, porque o Senhor me libertou. Então, uma das coisas que nós temos que trazer na nossa bagagem quando vimos à igreja para oferecer a Deus é o nosso louvor. Então, quando existem momentos de louvor, eu devo louvar com todo o meu entusiasmo. E quando eu estou a louvar a Deus com todo esse entusiasmo, eu devo me lembrar quais foram as bênçãos que o Senhor me concedeu e pelas quais eu estou a louvar. Porque eu tive um problema de saúde e o Senhor ajudou, porque eu já estive desempregado e Ele me compensou, porque eu tive que fugir do país onde estava para um que não é o meu país, mas encontrei um novo lar. Tudo isso está encerrado na festa dos pães ázimos, que é recordar um momento em que eu tive dificuldades, mas porque o Senhor me abençoou, eu consegui superar todas essas mesmas dificuldades. Vem então a segunda festa,
que é a festa das semanas, também traduzida, se vocês virem aí em Deuteronômio 16, acima do versículo 9, nas vossas Bíblias diz a festa das semanas e, em algumas traduções, o Pentecostes. E quando se diz Pentecostes, alguns de vocês já estão a pensar no Novo Testamento e o que aconteceu no Pentecostes. Sim, é verdade. E é por isso que eu chamo-vos já a atenção que esta festividade eu associei ao Espírito Santo. Precisamente por aquilo que aconteceu no Novo Testamento, no Pentecostes. E esta era uma festa que durava 49 dias mais um. Começava no dia em que, no início das colheitas, se começava a ceifar a cevada, que era o primeiro cereal a ficar maduro, mas durante 50 dias não iria ser ingerido por aquelas pessoas nenhuma qualidade de pão, nem nenhuma espiga fresca, ou seja, nenhuma espiga que tivesse sido acabada de ceifar. Porque durante aqueles dias, as primícias, as primeiras ofertas, era para reconhecer as ofertas dadas pelo próprio Deus. E só após este período é que as pessoas se iriam alegrar e, em conjunto, celebrar as bênçãos que o Senhor tinha dado no início das colheitas. E então, é por isso, e agora eu peço-vos novamente, vamos outra vez aos Salmos, mas agora no capítulo 47, versículos 1 e 2. E para aqueles que têm as mãos um bocadinho mais perras a manejar a Bíblia, hoje é um bom dia, porque podemos circular um pouquinho e manejá-la. E agora aqui temos os primeiros 2 versículos, que nos diz lá o seguinte, Salmos 47, 1 e 2. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande o Rei de toda a terra. E este é algo fantástico. São poucas as denominações religiosas hoje em dia em que é tradicionalmente aceitável bater palmas. Certo? É esquisito, principalmente nas igrejas europeias. É claro que nós temos aqui muita gente de ascendência africana e ela se calhar não vai gostar muito de dizer, e eu pensei logo nisso quando vi a nossa irmã Lucinda entrar com a sua veste linda, muito de índole de tradição africana, e lá, nos momentos de louvor, é muito mais frequente e é muito mais livre o bater palmas como ato de louvor a Deus. E aqui o Salmo está a dizer isso. É que o nosso Deus é tão poderoso, Ele fez coisas tão extraordinárias, batam palmas. Porque o Senhor nos abençoou. E esta festividade, que celebrava o início das colheitas, foi utilizada num momento potente no Novo Testamento, da nova igreja, quando, depois de Jesus ter ascendido aos céus, durante aqueles dias, os discípulos, ainda um pouco confusos, mesmo com as indicações que Jesus já tinha dado, estavam em reclusão, fechados, em oração. Mas quando terminou aquele período, precisamente no dia de Pentecostes, precisamente quando os judeus de todos os cantos daquela época tinham vindo a Jerusalém para louvar, e alguns deles já não falavam a língua hebraica ou aramaica, os discípulos foram de tal forma abençoados que falaram nas línguas que eles conseguiam entender e eles perceberam que podiam louvar pela gratidão daquilo que Jesus tinha acabado de fazer por eles. E iniciava-se aqui um novo processo. E iniciou-se um movimento da nova igreja. E é por isso que esta festividade e este momento de louvor e este momento de gratidão e de ofertas, e ofertas que foram dadas nesta época, foram muito importantes para a subsistência desta primeira época da igreja até à destruição de Jerusalém. As pessoas vinham com o desejo de poder oferecer, de contribuir.
E é aqui que eu quero chamar-vos a atenção. A própria Bíblia diz, e dizemos aqui, no versículo 17, que eu ia ler mais à frente, mas posso lê-lo agora. Cada um oferecerá na porção em que possa dar. E agora nós podemos pensar, bem, eu só posso dar 2 cêntimos. Mas o versículo não termina aqui. Segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver oferecido. É nesta parte que nenhum de nós consegue enganar o próprio Deus, porque Deus sabe quais foram as bênçãos que Ele nos concedeu. Quando eu falo com o meu vizinho, com o meu primo, com a minha mãe ou com o meu pai, eu posso estar com as minhas queixinhas e dizer, que não consigo, nas minhas... Não. Com Deus não funciona. Porque Ele sabe o que tu és, o que Ele colocou à tua disposição e o que Ele esperava que tu fizesses com isso. Não existe volta a dar. E é por isso que quando vens à igreja e vens louvar e vens agradecer, deves demonstrá-lo e não é uns aos outros. É o teu compromisso com Deus. Porque lembram-se que Jesus, quando se sentou na encosta a ver as ofertas que eram depositadas na casa do tesouro, e havia montes de gente que do alto largava o seu dinheiro, que era para fazer muito barulho quando batesse no fundo do baú. Jesus não fez relato a nenhum deles, pois não? Quem é que Ele chamou a atenção? Quem foi a única pessoa que Ele chamou a atenção dos seus discípulos? A viúva pobre que deu as 2 moedas mais pequeninas que existiam em circulação, mas que era 100% de tudo o que ela tinha para poder oferecer. Ela deu tudo, como aquela história que nós ouvimos para as crianças. Para o profeta foi utilizado o último bocado de farinha e o último bocado de azeite para alimentar o profeta de Deus. E a partir daí, aquela mulher e o seu filho ficaram à inteira disposição do que é que acontecia a seguir. E durante aquele tempo de seca não faltou farinha no pote, nem azeite na vasilha. Nós não sabemos o resto da história daquela viúva. Mas eu tenho a certeza que se o nome dela, que não temos o nome, mas a atitude dela ficou registada na Bíblia, é porque tenho a certeza que o Senhor supriu as suas necessidades e um dia será uma das pessoas que eu quero perguntar a Jesus no céu quem é. Porque eu terei todo o gosto em conhecer esta mulher que confiou tudo aquilo que tinha para oferecer o ministério e a obra da subsistência da casa de Deus. Mesmo sendo naquela época uma casa em que os levitas, os sacerdotes e os fariseus não faziam aquilo que era expectável que Deus lhes tinha destinado a fazer. Mas o contrato daquela mulher com Deus era o correto e por isso ela foi abençoada. E este é claramente o momento em que a nova era da Igreja dá os seus primeiros passos e a festa do Pentecostes, ou das semanas, é aqui tida em consideração por essa razão. E agora falta a última festa, que é a festa dos tabernáculos ou das cabanas. No final das colheitas. Ora, a festa do Pentecostes era algures no meio da primavera, o início do verão, quando as colheitas começavam a ficar maduras. Já a festa dos tabernáculos ou das cabanas era na altura do outono, quando acabavam todas as colheitas, quando tudo ficava arrumado, antes das pessoas se começarem a preparar para o inverno e a calcularem as suas disponibilidades, eram convidadas a sair das suas casas, mais uma vez, para o sítio que o Senhor lhes indicasse e com ramos de palmeiras e de árvores construírem cabanas e aí passarem uma semana. Lembrando-se, mais uma vez, das dificuldades que passaram quando saíram do Egito e pela libertação que o Senhor lhes proporcionou, e lembrando-se que, tendo chegado à terra prometida,
em primeiro lugar, Deus lhes pediu que confiassem em Deus. Que oferecessem em primeiro lugar a Deus. E só depois acautelassem as suas necessidades. E esta é a oferta e a festividade que eu vou associar ao nosso Pai, ao nosso bom Deus. Porque desde a eternidade, que prevendo a possibilidade de queda da humanidade pela liberdade de escolha a que nós fomos confiados, o Senhor fortemente trabalhou o plano da salvação e providenciou para que nós pudéssemos ser libertos. E num momento ou noutro da tua vida, tu já sentiste que tiveste que abandonar a tua casa, o teu emprego, a tua cidade, o teu país, ou mesmo dentro da tua cidade mudares para outro sítio porque tiveste imensas dificuldades. Ou perdeste a tua família por uma catástrofe natural, por uma catástrofe social, por uma doença, pela perda de um familiar, e ainda que o resto da família esteja lá, a configuração da família não é mais a mesma. E tu não consegues encaixar-te na tua família. Mas o Senhor não se esqueceu de ti. Ainda que tu tenhas que viver numa cabana, ainda que tu tenhas que ser retirado do teu conforto por um período de tempo, existe a promessa que tu vais voltar a viver em conforto, vais voltar a ver as tuas necessidades supridas e vais ter a possibilidade de, nesse conforto, poderes ajudar a outros. E diz-nos aqui no versículo 14, como já dizia acerca da festa do Pentecostes, e é aqui o aspecto que é fantástico e é o que eu queria que vocês refletissem também. A Bíblia é fantástica. Deuteronômio 16,14 diz-nos: alegrar-te-ás na tua festa. Quem? Tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Que coisa fantástica! Ok? Quando tu festejares, o festejo não vai ser exclusivo teu. Vai ser abrangida toda a tua família, a todos os teus empregados, ou aqueles que dependem economicamente de ti, mas também o levita, ou seja, o pastor da tua igreja. Aquele a quem não foi atribuída terra para que pudesse explorar, mas que vive do salário que é dado pela igreja para estar inteiramente ao trabalho e ao serviço de Deus. Esse deve ser beneficiado com as tuas próprias bênçãos. Mas o estrangeiro, aquele que teve que abandonar o seu território, quando ele estiver ao pé de ti, ele deve ser abençoado da mesma maneira que tu foste. E o órfão e a viúva, porque naquela época não existia segurança social, nem havia RSI, nem outra coisa qualquer. Se não houvesse apoio das outras pessoas, eles morriam. E em Israel nunca ninguém morria à fome, porque nós acabámos de estudar isto neste trimestre. As indicações que Deus tinha dado àquele povo era que de 7 em 7 anos o terreno ficava em pousio e aquilo que produzisse não era para o dono da terra. Quem passasse poderia ceifar as espigas bravas de trigo que ali colhessem, os figos que nascessem, as maçãs que dessem, era para quem passasse para suprir as suas necessidades. E como é óbvio, o meu terreno completa agora 7 anos e fica este ano em pousio, mas no próximo ano é o terreno do Pedro que vai estar em pousio, porque e depois o da irmã Arlete e assim sucessivamente. Mas os pobres tinham que ir lá e fazer a sua colheita. E os cantos não eram ceifados, mas os pobres podiam lá ir para fazer a colheita e suprir as suas necessidades. Estava previsto pelo próprio Deus, para que aqueles que caíssem em desgraça porque não havia seguros nem segurança social, pudessem suprir as suas necessidades pelos seus infortúnios, por a perda de um familiar que era a fonte de rendimento ou outra coisa qualquer. E então, quando fosse feita a festa das colheitas,
antes de eu celebrar e começar a fazer as minhas contas para o ano de quanto é que eu tinha, eu iria celebrar com o órfão, com o estrangeiro, com a viúva, com o levita, com os servos, com os filhos e com as filhas. E já agora faço-vos uma pergunta. Aqui não fala da esposa e do marido. Devia. Quando nós lemos, começa aqui. Alegrar-te-ás tu e o teu filho e a tua filha e o teu servo e a tua serva. Diz tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, mas não fala da esposa. Porquê? Porque tu, casado, és tu e a tua mulher. Tu és uma só carne a partir do momento em que existe matrimónio. É por isso que sempre que na Bíblia diz tu, é nós. Quando existe marido e esposa. E este é o fantástico que a Bíblia tem. É que é esta a beleza que a Bíblia nos dá. E é esta a forma de louvar que o Senhor espera que aconteça. É que nas decisões de ofertar, quando diz tu, és tu e a tua esposa. Quando tu decidias fazer uma oferta, era no conjunto. E esta é a beleza fantástica que a Bíblia tem. E neste contexto eu peço-vos que vocês possam abrir a vossa Bíblia agora em Salmos, no capítulo 20. E vamos lá ler. Salmos 20, 1 a 4. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envio socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize os teus desígnios. E era aqui. A festa das colheitas. As pessoas deviam esquecer-se, em primeiro lugar, das suas necessidades, mas pensar nas necessidades do tabernáculo e do ministério da igreja da época. E então, durante uma semana, estavam fora. E então, quando regressassem, iriam preparar o seu ano e os seus projetos para o ano vindouro, depois de estarem a festejar alegremente juntamente com o Senhor Deus. Nós não vamos ler, mas pode ser projetado por quem está lá em cima na multimédia, Jeremias 18:4, quando o profeta Jeremias é convidado a descer até à olaria e ver o oleiro a trabalhar o barro. E é aqui que eu, quase a terminar a mensagem de hoje, eu vos queria chamar a atenção. É que nós, por norma, costumamos cantar e costumamos louvar a Deus e dizer o Senhor molda-me. E depois pensamos no vaso e quando vimos à igreja, enche-me. E entramos na igreja de vaso vazio. Porque o versículo lá diz, conforme pareceu bem aos olhos fazer. E quando eu estou a ser moldado, eu estou a ser moldado com uma determinada capacidade ou cubicagem que seja capaz de receber aquelas bênçãos, porque aquelas bênçãos vão ser talentos que vão ser utilizadas na mesma medida. Se eu for forreta, eu vou ser o vaso do tamanho de um dedal para o dedo mindinho. Mas se eu souber partilhar, eu vou ser do tamanho de uma pipa ou do que quer que seja, para ser bastante composto das bênçãos que o Senhor me vai dar, porque não vai ficar ali parado a ganhar mofo, vai ser utilizado para o benefício de outros. E esta chamada de atenção que aqui está é, quando tu vens à igreja e esperas ser abençoado, a primeira coisa que o Deus te pergunta é, o que é que tu tens em casa? Entre parênteses, o que é que tu estás disposto a dar-me? Depois disso, nós conversamos. E é nessa medida que nós às vezes podemos achar que é estranho que algumas pessoas que até nem têm um grande ordenado, ou não têm uma grande posição social, ou uma grande formação académica, tornam-se líderes brilhantes da igreja,
E outras pessoas, como nós já desde o tempo de Jesus, víamos que Judas era o discípulo mais promissor. Deu em quê? Quando vens à igreja, não venhas vazio. Estuda, ora, louva, adora e oferece. Ok? E vendo estas festas, que eu vos chamei a atenção, este estudo, oração, louvor, adoração e ofertas são relativos a Jesus, ao Espírito Santo e ao Pai. Porque os três estão envolvidos no teu resgate. Os três estão envolvidos na tua salvação. Os três estão preocupados que tu entregues o teu coração e renoves a tua vida. Mas, com a indicação, e vamos ao primeiro capítulo, primeiro versículo de Salmos, que nos diz lá, Salmos 1:1 até ao versículo 3, diz-nos: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E quanto a ele, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que assim seja aquilo que acontece nas vossas vidas. Que quando estivermos à disposição de Deus, quando estivermos disponíveis para vir, não de mãos vazias, mas com o estudo da Bíblia, com o estudo da escola sabatina, com o espírito de adoração, com o espírito de louvor, com o desejo de bater palmas, porque o Senhor é todo-poderoso e nos livrou, então sereis abençoados. E então sereis bem-sucedidos. E então aquilo que parecia uma montanha se tornará plana e o vosso caminho será suave. Mas isso só acontecerá, como em Atos 17:11, Paulo chama a atenção de que mais bem-aventurados foram os de Bereia, porque sequiosamente ouviam as palavras e depois iam verificar se assim era. Estimados, se nós viermos à igreja à espera que seja apenas um milagre que venha a nós e que eu seja cheio e que o meu coração se encha e que tudo vai mudar na minha vida, mas eu não estou disposto a fazer nada, é como aquela pessoa que vai ao médico e tem um problema de saúde e o médico diz tem que mudar o seu estilo de vida e ele diz, mas não há um comprimido que resolva isso? A vossa fé é posta à prova. Não vai ser resolvida em comprimidos. Porque aquilo que estiver ao meu alcance de fazer, Deus nunca fará por mim. Deus vos abençoe.